Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Que alegria poder servi-los na noite desse dia. É um presente poder voltar a esta casa. E eu me sinto literalmente em casa. Olha aqui, amor. Eles trazem toalhinha. Não, eu estou falando isso porque eu tenho algumas toalhinhas que a gente tem reforma lá em casa, sabe? E a nossa casa está uma bagunça. Tem cama na sala, geladeira no banheiro, é uma doideira. E aí eu perdi minhas toalhinhas. E a Tati falou assim, amor, eu tenho uma toalhinha. Só que aqui, dois passarinhos rosa. De repente os irmãos veem e vai falar, esse pregador está estranho. Meus irmãos, Deus abençoe essa casa, Deus abençoe a pastora Shirley, o pastor Ivo, o pastor Evandro, Deus abençoe as vossas casas, em nome de Jesus. Registro aqui saudações por parte do meu pastor setorial do Campo de Madureira, ali na cidade de Matão, pastor Benedito Tertuliano. A igreja recebe saudações? Amém. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, por gentileza, localizem na Bíblia de vocês o capítulo de número 4 do Evangelho escrito por João. João, capítulo de número 4. A Tati é minha esposa, alguns dos irmãos que aqui estão se lembram quando a gente esteve aqui comigo há algum tempo atrás. E a Tati é psicóloga, ela tem feito um trabalho bem bacana, pastora, para mulheres e também para jovens. Ela é professora da escola bíblica lá na nossa igreja e ela tem atuado nas igrejas e também nas empresas, lá da nossa cidade, das cidades vizinhas. Deus tem usado ela com essa ferramenta, que é o conhecimento que ela adquiriu na universidade, mas ela é bíblica. Inclusive, a mensagem que eu vou pregar hoje é fruto de uma conversa que nós tivemos essa semana a respeito do capítulo de número 4 do Evangelho de João. Existem algumas lições aqui que eu quero compartilhar com os irmãos. Seguramente sairemos daqui edificados. Eu quero avisar os irmãos que, a pedido de alguns irmãos, exclusivamente do Evandro, eu trouxe alguns itens da nossa loja. Vai estar lá no meu carro, o carro está lá no estacionamento, só tem um porém. A Tati esqueceu de trazer as maquininhas, mas a gente trouxe um saco de cimento. Vou explicar. Quando eu abri o porta-malas do carro para colocar as malas que estavam no carro da Tati, tinha um saco de cimento lá dentro. E aí eu já estava assim vestido. Eu falei assim, se eu tirar esse saco de cimento, eu vou me sujar de cimento. E eu estou sujo de cimento a semana inteira. É bem provável que eu tenha sujado a mão de quem eu peguei, de rebote, de tinta, de gesso. Então, mas os irmãos vão lá, que se for do interesse dos irmãos, a gente faz de qualquer jeito para que você leve o produto e depois a gente acerta. Amém? Amém. Capítulo de número 4 do Evangelho de João. Quem encontrou, diga amém. Amém. Está escrito assim a partir do verso de número 1. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não os batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto do poço, e era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus, dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus e os samaritanos não se comunicavam. Jesus respondeu e disse, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor,
tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Verso de número 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, estamos diante de um texto bem conhecido. Nós que somos leitores práticos da Palavra de Deus, estamos contextualizados, familiarizados com a junção dos versículos que agora acabamos de ler. É um texto ímpar. Ele é sublime porque, entre os evangelhos, ele é registrado apenas por João. Então é um texto singular. Dependendo do tempo que você está servindo a Deus, provavelmente nos seus devocionais, lendo a Palavra de Deus em sua casa, você já passou pelo capítulo de número 4 do Evangelho de João algumas vezes. Se você não tem o hábito da boa prática da leitura bíblica, ainda assim, seguramente você já ouviu alguém pregando sobre João, capítulo de número 4, que é o texto referente ao encontro que Jesus tem com a mulher samaritana. Na medida em que nós fomos percorrendo versículo por versículo, Deus vai colocando em nossos corações algumas aplicações textuais que servirão para a nossa vida como crentes, como cristãos, no exercício da nossa cidadania cristã, que é o que nós somos enquanto ainda estamos nessa terra. Para nós compreendermos o que está acontecendo aqui no capítulo de número 4, precisamos considerar logo as informações contidas nos primeiros versículos que nós lemos. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que ele mesmo não os batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Perceba o que está acontecendo aqui. Jesus na Judeia, no lugar onde todos daquela época gostariam de estar, ele começa a sofrer uma perseguição. Por quê? Porque os seus perseguidores ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, o Batista, que já havia sido perseguido por eles mesmos. Quando seus perseguidores descobriram isso, eles ficaram enfurecidos, enraivecidos, e se levantaram para perseguir o ministério de Jesus. Só que a Bíblia diz, porém, Jesus não os batizava, mas os seus discípulos. Perceba a psicologia de Jesus é fantástica. Obviamente, cavalo gera cavalo, pato gera pato, galinha gera galinha. Jesus fez o que quando iniciou seu ministério? Gerou 12 discípulos, para que esses discípulos, consequentemente, gerassem outros discípulos. Porque um discípulo sempre tem a obrigação de gerar outro discípulo. É por isso que nós estamos aqui. Porque um dia, alguém que foi gerado por um discípulo que foi outrora gerado por um discípulo de Jesus, gerou você. E você está aqui com a missão de gerar outros discípulos. Deixa eu ver onde estão os discípulos de Jesus nessa noite. É isso. É isso. A igreja é formada por discípulos. E o texto diz que Jesus não os batizava mais os seus discípulos. Aí os perseguidores de Jesus, enraivecidos, se levantaram contra o ministério dele. Só que aqui Jesus está nos ensinando uma lição extraordinária. Por quê? Porque quando Jesus começa a ser perseguido, ao invés de Jesus revidar, gente, eu estou falando do Filho de Deus, Jesus poderia fulminar uma nação com um gesticular de sobrancelhas. Caía todo mundo. Só que ao invés de Jesus revidar,
a perseguição que ele começou a sofrer, a Bíblia diz que ele se levantou da Judéia, de onde estava, e foi outra vez para a Galileia. Jesus não tacou pedras neles, Jesus não ofendeu eles, Jesus não criticou eles por estar sendo perseguido. Jesus simplesmente se levantou de onde estava e foi outra vez para a Galileia. A expressão outra vez significa para nós que Jesus já estivera lá em outra ocasião. Por exemplo, eu estou aqui na igreja de vocês outra vez. Se você ouve isso, embora esteja me vendo pela primeira vez, você já sabe que eu já estive aqui em uma outra ocasião. Quando a Bíblia diz que Jesus sai da Judéia e vai outra vez para a Galileia, a Bíblia está nos fazendo entender que Jesus voltou para um lugar que ele já esteve. Aí quando a gente vai vasculhar a Bíblia, a gente descobre que foi lá, nas bodas de Caná da Galileia, que o ministério de Jesus começou. Se lembra do primeiro milagre de Jesus? Que ele converte água em vinho? Foi lá na Galileia que ele fez o seu primeiro milagre. E qual é a lição que eu aprendo aqui? É que quando um levante vier contra as nossas vidas, quando a coisa arrochar, ficar estreita para o nosso lado, não adianta ir no Facebook, postar em direta, ir no Instagram desabafar, não adianta falar aquilo que a gente pensa nos grupos de WhatsApp, não. Olha o que Jesus está fazendo. Jesus foi perseguido na Judéia. Ao invés de revidar, ele se levantou e foi outra vez para a Galileia. Que Galileia é essa? É o ponto de partida, onde tudo havia começado. Foi lá que ele operou seu primeiro milagre. E qual é a lição, pregador? É que quando as coisas começarem a ficar estreitas para o nosso lado, a gente deve entender que a gente precisa também voltar para o ponto de partida, para o lugar onde tudo começou. Pregador, não entendi. Jesus está nos convidando a voltar para Galileia. Galileia é lugar simples, é ponto de partida, é lugar da onde a gente começou. Orar como a gente orava antes, jejuar como a gente jejuava antes, ler a Bíblia como a gente lia antes. A gente precisa entender que é melhor a gente estar vivo na Galileia do que morto na Judéia. Jesus, pastorinho, é Jesus. Está se levantando diante da perseguição e dizendo: adiós, hasta luego, e foi para um lugar onde tudo começou. Porque é melhor a gente voltar quando necessário e estar vivo no ponto de partida do que morto onde nós gostaríamos de estar. Está cheio de gente morto espiritualmente na Judéia. Porque Judéia, para você entender, hoje não é mais comum. Mas antes, principalmente quando eu era criança, e aqueles que têm minha idade aqui, 25, 26 anos, vão se lembrar que quando a gente era criança era muito comum que as pessoas deixassem o interior e fossem para a capital, para tentar a vida nas grandes metrópoles. Hoje não, por conta da violência, estão saindo de lá e vindo para cá. Nos dias de Jesus, o grande lugar era o lugar onde Jesus já estava, a Judéia. Ninguém queria sair da Judéia e voltar para a Galileia. Só que Jesus, o Filho de Deus, está apontando o dedo para uma plaquinha que está escrito assim: Galileia fica para lá. Está dizendo: volte quantas vezes for preciso. Não tem problema, não é humilhante. Tem gente que tem empresas, chegou no topo, só que as coisas arrocharam, ficou difícil, mas ele prefere morrer naquele lugar do que entender: não, eu vou descer alguns degraus, não tem problema, eu vou voltar a pegar numa lata de tinta, eu vou voltar a pegar numa vassoura se for preciso, eu vou voltar a pegar numa colher de pedreiro, não tem problema, eu prefiro voltar vivo para começar tudo de novo do que morrer onde eu gostaria de estar. Quem está entendendo isso, pelo amor de Deus? Aleluia. Aí o texto diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Se você for estudar a geografia bíblica, você vai perceber que Samaria ficava exatamente entre a Judéia, lugar que Jesus está deixando, e a Galileia, lugar para onde ele está indo. Só que é Samaria, gente. E o texto mesmo diz que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Havia uma rivalidade entre eles de séculos. Eles não se davam muito bem. Por isso, nenhum judeu escolheria passar por aquele caminho.
fazer aquela rota. Só que o texto está dizendo, era-lhe necessário. Por que era-lhe necessário passar por Samaria? Se Jesus não tinha parente lá, se Jesus não tinha investimentos, terras compradas naquela região, não tinha gado aplicado ali, por que é que a Bíblia está dizendo que era-lhe necessário passar por Samaria? Simples, os discípulos que estão ali não faziam ideia. Só que no céu, na agenda de Deus, Jesus tinha um encontro marcado com alguém naquela cidade. Jesus tinha um encontro marcado com a mulher samaritana e não iria faltar a esta ocasião. Aleluia! Era-lhe necessário passar por Samaria. Agora tente imaginar os discípulos que estão acompanhando Jesus, chegando no caminho que leva para Samaria e pensando, não, por aqui a gente não pode ir. Se a gente ir para Galileia por aqui, a gente passa na terra dos samaritanos. E se a gente passar na terra dos samaritanos, a gente é hostilizado, a gente vai ser apedrejado, eles vão perseguir a gente. Só que tinha uma outra rota, um outro caminhozinho um pouquinho mais longo. Só que ao invés de Jesus quebrar a direita e dar a volta pela terra dos samaritanos para chegar na Galileia, a Bíblia diz que era necessário passar por Samaria. Aí lá vai Jesus, entrando pela terra dos samaritanos, e os discípulos atrás dizendo, a gente vai apanhar, a gente não pode entrar aí não, a gente precisava ter ido à direita, aqui ó, dar a volta pelas montanhas, contornar Samaria, a gente vai ser apedrejado. E Jesus está dizendo, vem comigo, porque quem está comigo não é apedrejado, quem anda comigo não vai ser zombado, não vai ser apontado, continua comigo. E lá vai os discípulos, seguindo a Jesus pelo caminho da terra dos samaritanos. Aí adivinha, quando Jesus chega finalmente na terra de Samaria, a primeira coisa que ele faz, diz a Bíblia, é se assentar junto ao poço de Jacó. Eita que Jesus atrevido! Judeu não passava por ali. Jesus, além de passar, ainda se assentou no poço deles. Jesus é tremendo. Jesus é ousado, gente. Olha os discípulos olhando Jesus se assentando no poço dos samaritanos. A gente vai apanhar. Não pode. A gente não devia nem estar aqui. O que Jesus está fazendo sentado ali? Só que quando Jesus se assenta naquele lugar, ele se assenta como um rei que se assenta em seu trono. É como se Jesus estivesse dizendo, eu não sei qual foi o diabo que pensou que mandou em Samaria até agora, mas é bom eles ficarem sabendo que o rei desse lugar chegou. Aleluia! Eu vou melhorar para ver se você consegue aumentar o volume do teu glória. No ano de número 722 antes de Cristo, um dos reis antigos, quando invadiu Samaria, para desconstruir a identidade deles, introduziu ali 5 povos já conquistados por ele. Aleluia! A fim de que aquela raça fosse miscigenada. É por isso que os judeus de sangue puro não se comunicavam mais com os samaritanos. Por quê? Porque a raça deles foi miscigenada. Eles misturaram a raça abraâmica, a raça que era pura. Por isso os judeus olhavam para os samaritanos e diziam, vocês não são mais puros, vocês se mesclaram, se misturaram. Aleluia! E quando 5 outros povos são introduzidos ali, 5 deuses diferentes são colocados naquele lugar. Só que o texto diz que lá vem Jesus e se assentou naquela terra como um rei que se assenta em seu trono. O que Jesus estava declarando era justamente isso. Eu não sei que demônio achou que mandava aqui, só que eu cheguei para mostrar que o dono dessa terra ainda sou eu. O dono da tua casa é Jesus, o dono do teu casamento é Jesus, o dono da tua empresa é Jesus, o dono das tuas finanças é Jesus, o dono dos teus negócios é Jesus. Aleluia! Aleluia! O que me chama a atenção é que Jesus, tendo um encontro marcado com aquela mulher, chegou antes que a mulher chegasse. Porque a mulher nem sequer sabia que tinha um encontro marcado com ele. Tem gente que está aqui que nem esperava que estaria aqui hoje. Só que esse encontro já estava marcado pelo céu. E os teus planos podem falhar, mas os planos de Deus jamais cairão por terra. Na agenda daquela mulher estava escrito: tirar a água do poço de Jacó, próximo à hora sexta.
do dia tal. Na agenda de Deus estava escrito: encontro com a mulher samaritana que vai vir tirar água do poço, próxima hora sexta, no dia tal. A mulher está vindo para aquele lugar porque pensa que está vindo buscar aquilo que ela achava que precisava, água do poço. E Jesus está indo levar para ela aquilo que ela precisa de verdade. Aleluia! Tinha um encontro marcado antes daquela mulher nascer na eternidade. E lá vem a mulher, caminhando solitária pelo caminho de Samaria, até chegar no poço onde Jesus já estava. A mulher não chegou antes de Jesus. Quando ela chegou ali, ele já estava. Por quê? Porque Jesus sempre chega primeiro, irmãos. Sempre. Amanhã, eu estou pregando para gente aqui que tem responsabilidades amanhã. Vai ter que assinar papéis amanhã. Vai ter que resolver questões amanhã. Eu vim aqui para te dizer, fica tranquilo. Antes de você chegar naquela repartição, Jesus já está lá. Já está. Aleluia. Olha como Jesus é criterioso, gente. Olha como Jesus é excepcional. Jesus queria ter um particular com aquela mulher. E ele sabia que a mulher estava vindo sozinha. Só tem um porém. Ele chegou com uma galera. Chegou com um time inteiro de futebol. Uma galera, estavam os discípulos tudo ali com ele. E Jesus tem que colocar essa galera para chispar daqui. Porque particular é eu e tu e eu. Ele queria ter uma interação pessoal com aquela mulher. O que Jesus fez? Mandou os discípulos irem comprar comida. Agora, vou fazer uma pergunta simples. Quantas pessoas precisa para buscar pão numa padaria? Jesus mandou todo, vai 12. Por quê? Porque tem hora que Jesus precisa mandar as pessoas que fazem parte do nosso contexto para buscar pão na padaria, só para ter um particular com você. Porque senão a gente fica ligado, conectado, grudado. Tem solidão que não é o diabo, tem gente repreendendo um sentimento de solidão. Ei, essa solidão que o crente sente, nem sempre o inimigo tacando seta. Às vezes é Deus afastando todo mundo da tua vida, só para você ter um momento com Ele. Ter um particular com Ele. Ai, eu estou me sentindo sozinho, eu sou casada, mas eu estou me sentindo sozinho. Eu tenho filhos, mas eu estou me sentindo sozinho. Eu acho que é depressão. Não, é Jesus colocando todo mundo para fora para ter um relacionamento mais profundo com você. Aleluia, Jesus. Aí foram lá buscar pão na padaria de Samaria. E Jesus lá, sentadão no poço de Jacó. Eu gosto disso, sabe por quê? Porque quando a gente vai lá para a referência textual no livro de Gênesis, inclusive aqui em João capítulo de número 4, a Bíblia diz que essa herdade aqui, Jacó tinha dado a José de presente. Mas a gente conhece a história de José. José foi preso, 17 anos, ele não usufruiu dessa terra. Só que o texto diz que quando Jacó, ele comprou essa terra, a primeira coisa que ele fez nessa terra, lá no livro de Gênesis, foi construir um altar. E depois ele cavou um poço. Esse poço não estava pronto quando ele chegou naquela terra. Ele levantou um altar por ter conseguido comprar aquela terra e depois cavou um poço. Agora, olha que curioso. Todo mundo que constrói um altar, constrói de baixo para... E todo mundo que cava um poço, cava de cima para... Primeiro Jacó construiu um altar para depois cavar um poço. Ele não cavou um poço para depois edificar um altar. Porque altar fala das coisas de cima. E poço fala das coisas de baixo. Quando ele edifica um altar, primeiro ele está dizendo, olha, eu estou precisando beber água, mas primeiro eu vou edificar um altar, porque primeiro vem aquilo que é de cima, para depois vir aquilo que é de baixo. Tem alguém que entendeu? Ali, mano. Tem alguém que já levantou a mão aqui. Ele sabe que você precisa das coisas dessa terra, mas enquanto você estiver aqui, vai edificando um altar, vai levantando um altar. É de baixo para cima que a gente constrói um altar. Pregador, não entendi. Quando a gente glorifica, ó, sai de baixo e vai para cima. Quando a gente dá glória, sai de baixo e vai para cima. Quando a gente levanta a mão, é de baixo para cima. Edifica um altar e depois cava um poço. Esse poço aqui, não é esse poço. Quem aqui é da roça? Deixa eu ver quem já foi da roça. Bastante gente. Já viu o poço de roça aqui já? Dependendo da região que a roça fica, o poço é raso.
7, 8, 10 metros de profundidade. Se estiver perto de um córrego, de um rio, ok? Só que Jacó cavou esse poço no meio do deserto, cara. Teve que cavar muito para encontrar água. Imagina ele, lá em Gênesis, hein? Alguém chegando e está fazendo o que, Jacó? Cavando um poço. Mas moço, aqui no meio do deserto, você é doido, né? Ele, não, vou continuar cavando, é essa direção que Deus me deu. E alguém dizendo, Jacó, desiste, rapaz, já faz um mês que já está cavando esse buraco, aí não tem água aqui não. Aqui é o deserto, cara. E ele, deixa comigo. Jacó, você não vai desistir por quê? Ele vai dizer, é porque eu já edifiquei um altar. E quem edificou o altar primeiro sabe que pode cavar um poço depois. Eu estou pregando pra gente aqui que tem sonho de casar vestido de branca. Sabe, tem gente que tem um sonho de viajar, tem gente que tem um sonho de empreender, do seu próprio negócio, da sua faculdade. Ei, se você tem a certeza que já edificou o altar, fica tranquilo, continua cavando esse poço. Ainda que alguém chegue para te dizer, para, desista, isso não vai dar certo, continue cavando esse buraco, porque Deus vai fazer acontecer um milagre no meio deste deserto. Aleluia! Quem já edificou um altar tem certeza que o poço vai dar certo. Aí lá vem a mulher de Samaria. Chega no poço e a primeira coisa que ela vai fazer é olhar para baixo. E vai tacar o cântaro amarrado na ponta de uma corda lá no fundo do poço. Os arqueólogos, isso está na Bíblia NVI de estudo, diz que aquele poço nas primeiras escavações, quando descoberto, provavelmente sendo esse poço, o poço de Jacó, tinha 33 ou 35 metros de profundidade. Só que na segunda expedição, limpeza, quando limparam o poço por completo, descobriram que ele tinha 42. Era um poço muito profundo. Se aquela mulher veio para o poço para tirar a água que estava no fundo do poço, ela precisava de uma corda que ligasse ela em uma ponta que tivesse no mínimo 47, 48, 50 metros de comprimento para ela conseguir alcançar a água que estava lá no fundo. Ela está assim, olhando para o buraco, de cabeça baixa, descendo o seu cântaro. Porque todos os dias ela cumpria um ritual. Qual era o ritual? Sair de onde ela habitava e vir para o poço para pegar aquilo que ela pensava que precisava para viver. De cabeça baixa. Quando de repente, o silêncio do poço é rompido por uma voz doce que diz: mulher, lembre-se, de cabeça baixa. Por quê? Porque aquilo que ela pensa que precisa está embaixo. Aquilo que ela gostaria de obter está embaixo. Quantas pessoas entraram aqui essa noite de cabeça baixa, olhando para baixo? Está cheio de gente esperando dessa terra. Está cheio de gente desejando aquilo que é propriamente dessa terra. Esperando do vereador, do deputado, do presidente. Esperando. Não. Jesus rompeu o silêncio do poço. Falando o quê? Mulher. Só tinha ela de mulher ali. E imediatamente ela teve que desviar o foco de baixo e se virar para onde a voz a chamava. Aleluia! Jesus está pegando a sua cabeça hoje, que está assim, para baixo, e está virando ela para cima, e está te fazendo entender que aquilo que você pensava que viria de baixo, na verdade tem algo melhor para a tua vida, que vai vir de cima. Aleluia! O que a gente precisa entender aqui, quem está acordado, deixa eu ver, é que o poço é o ponto de encontro. O problema daquela mulher é que ela ia para o poço como se o poço fosse o destino final do projeto de sua intenção. A gente não deve vir para o poço para beber água do poço. A gente vem para o poço para beber da fonte. Aí eu vou repetir.
A gente não sai de casa e vem para o poço para beber água do poço. A gente sai de casa e vem para o poço para beber água da fonte que nos encontra no poço. Eu vou tentar melhorar textualmente para ver se você capta. A Bíblia diz que Rebeca foi encontrada pelo servo de Abraão para se casar com seu filho Isaque, onde? No poço. A Bíblia diz que Raquel foi encontrada por Jacó, o amor de sua vida, onde? No poço. A Bíblia diz que Zípora, filha de Jetro, foi encontrada por Moisés no shopping, na pracinha da esquina, não. Ela foi encontrada no poço. O poço na Bíblia é o ponto de encontro. A gente não vem aqui para se relacionar com o poço. A gente vem aqui porque a fonte que nos dá água da vida para beber nos encontra no poço. Deixa eu fazer uma distinção clara aqui para você. A fonte é Ele. E o poço? O poço é a igreja. A gente não vem aqui para se relacionar com isso. Não é sobre isso. O que é o poço? Um buraco. Dá uma olhada aqui que você vai ver. A hora que a gente termina o culto, cada um vai para sua casa, você acha que acontece o que aqui dentro? Nada. Porque é só um buraco. Tem gente que passou uma vida se relacionando com o poço e nunca provou da fonte. Tem gente que acha que é sobre vir para a igreja. Isso aqui é só o poço. Não é sobre o poço. Tem poço grande, poço pequeno, poço largo, poço estreito, poço branco, poço de parede preta, tem poço azul, poço com escada, poço com elevador. Isso é só o poço. Não é sobre o poço. É sobre a fonte que nos dá de beber no poço. Glória a Deus. Aquela mulher era escrava de uma rotina. Todos os dias ela vinha para o poço para pegar água do poço. E Jesus quebrou o silêncio do poço, chamando a atenção dela e dizendo: mulher, olha o que Jesus vai falar para ela: dá-me de beber. E ela vai dizer: eu não, eu sou samaritana. Se Pedro, Tiago e João estivessem ali, sabe o que aquela mulher diria? Oxe, está pedindo para mim por quê? Pede para ele aí, ó, Pedro aí, ó. Sabe por quê? Jesus colocou todo mundo para chispar, para que aquela mulher entendesse a importância daquele momento em que ele estava a chamando para servi-lo. Esse é o cargo mais privilegiado que um ser humano pode ocupar. O cargo de servir a Jesus. Ah, eu sou dentista, parabéns. Eu sou advogado, mérito seu, parabéns. Eu sou juiz, promotor, parabéns mesmo. De verdade, eu honro muito a sua trajetória. Mas o melhor de todos os cargos é ser servo e serva de Jesus. Nessa noite ele está dizendo: ei, me sirva. Eu estou te convidando para me servir. Aleluia. Sabe qual é o nosso problema? A gente fica dando desculpa de samaritano. A desculpinha de samaritana dela: não posso porque sou mulher samaritana. E Jesus está perguntando se você é de Samaria, da Galileia. Ah, não posso porque eu não tenho terno. Ah, eu não posso porque o horário. Ah, eu não posso porque eu não tenho carro. Ah, eu não posso porque eu não sei falar direito. Ah, eu não posso porque minha voz não é muito afinada. Ah, eu não posso porque eu não tenho regula. Não. Jesus não está perguntando se você é do norte, do nordeste. Jesus está dizendo: dai-me de beber. Dai-me de beber. Dai-me de beber. Pergunta simples para você. Jesus está pedindo de beber para uma mulher, tendo ele mesmo uma água diferente para dar a ela, para que ela viva. Qual água é melhor? A água que Jesus está pedindo para ela ou a água que ele tem para dar para ela? Ele tem para dar para ela. Você acha mesmo que aquela mulher não podia pegar um pouquinho da água do seu cântaro e dar para Jesus? Sim ou não? Sim. É claro. Por quê? Porque Jesus só pede pra gente aquilo que a gente pode fazer pra ele. E a gente fica dando desculpa, pastor, achei ruim. Jesus está chamando
tanta gente para o ministério nesses últimos tempos, porque precisa de você para fazer alguma coisa para o reino, mas a gente fica dando desculpa. Não, não posso porque eu não consigo. Não posso porque eu não sei falar. Não posso porque eu não tenho oratória. Não posso porque eu não tenho teologia. Você acha que eu estou aqui porque eu tenho alguma habilidade especial? Porque eu tenho teologia? Eu prego desde o primeiro ano que eu aceitei a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quantas vezes eu enfiei Noé no meio do deserto e coloquei Moisés enfiado dentro da arca? Eu só entendi que ele tinha me chamado para fazer alguma coisa e fui fazer. Amém. Glória a Deus. É sobre isso, gente. Glória a Deus. Você não está aqui no poço por causa do poço. E esse poço aqui é bonito. Olha que poção, gente. Uns vidros aqui, uns instrumentos, tecladista. Tem vezes que eu vou pregar por aí, né, meu amor? E aí colocam um fundo porque não tem teclado. Já colocaram forró. Como que eu vou pregar com um somzinho? Como que eu vou pregar nesse música aí? Tá entendendo? Olha que poção. Mas não é sobre o poço. É sobre a fonte que nos encontra no poço. Jesus está mudando a história daquela mulher para sempre. Se Pedro, Tiago e João estivessem ali junto com Jesus, ela falou assim, ó, pede para Pedro porque ele prega melhor. Pede para Tiago, ele louva melhor, a voz dele é mais bonita do que a minha. Só que Jesus afastou todo mundo para que ela entendesse na solidão naquele momento que não tinha ninguém para fazer aquilo que ele estava convidando ela a fazer. Diga para quem está do seu lado, acho que Jesus está te convidando para fazer alguma coisa, diga. O texto diz que Jesus falou para ela, se tu conheceras o dom de Deus, quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A mulher vai falar assim, o poço é fundo e o Senhor não tem como tirar água do poço. Sabe o que a mulher está deixando claro? É que o poço era público, bebia quem quisesse. Só que a corda e o cântaro tinha que ser trazido de casa. Ela está dizendo, o poço é fundo e o Senhor não tem como tirar a água desse poço. Ela está dizendo, a corda e o cântaro estão na minha mão. Quando a gente se relaciona com o poço, o relacionamento que nós temos com aquilo que nós queremos é um relacionamento muito distante. Por exemplo, na ponta da corda estava a mulher. 50 metros depois, estava o cântaro alcançando a água lá no fundo. Aí que relacionamento distante. Só que a fonte é diferente. Porque quem se relaciona com a fonte se relaciona de uma forma muito próxima, de uma forma muito íntima. Aleluia! Glória a Deus! Não é um relacionamento distante. Glória a Deus! Quem aqui já bebeu água na mina, de uma roça? Quem já? Você se lembra que para tomar aquela água você teve que ajoelhar e se relacionar na intimidade com aquela fonte, para que você pudesse usufruir daquilo que aquela fonte tinha para te entregar. Olha o que Jesus vai dizer para ela. Se você beber da água que eu tenho para lhe dar, em ti nascerá uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Perceba, se Jesus está dizendo para ela que quem bebe da água que ele tem para dar vira uma fonte, porque ele é uma fonte, isso significa que quem bebe de um poço é igual a um poço. Jesus vai dizer, olha, eu sou a fonte. Se você beber de mim, você vira uma fonte. Se quem bebe de Jesus que é a fonte vira uma fonte, quem bebe do poço é igual a um poço. Você sabe o que é um poço, né? Um buraco. Com um pouquinho só. Se o poço tem 10 metros de profundidade, a maior parte cúbica dele está vazia. Ele só tem um de água. A maior parte dele é um vácuo oco. Quantos crentes estão assim? Vazios. Tem felicidade, mas é só um pouquinho lá no fundo e depois acabando.
Tem esperança? Tem um pouquinho de nada, assim, bem lá no fundinho. Ele se parece com um poço. E a gente que não sai do poço, porque ele acha que vir para o poço vai garantir alguma coisa para ele. E não é sobre vir para o poço. É sobre vir para o poço para se relacionar com a fonte, para beber da fonte. Quem olha para o poço é para beber. Quem olha para o poço, gente, parece um poço. Você chega perto dele, ele não tem uma palavra de esperança, de fé, de motivação. Porque o poço podia ser pintado de outra cor. Porque o poço poderia ser mais largo. Porque o poço poderia ser assim, poderia ser assado. Não, irmãos. Eu não estou nem vendo esses detalhes do poço. Que poço? Eu só vim para o poço para beber da fonte. Quando você vê um crente indo embora de um culto, reclamando do culto, é porque ele só viu um poço. A gente não vem para o poço para beber do poço. A gente vem para o poço para beber da fonte. Quem está entendendo isso? Quem está entendendo isso? A pastora fez uma oração aqui muito linda, inclusive repreendendo a religiosidade. E às vezes a gente se torna religioso demais, sabe? A gente acha que é sobre o poço. A gente vira juízes de altar. Não, porque essa pregação que ele pregou não está embasada nos critérios da homilética. Mas, meu Deus do céu, eu ouvi aquilo que o Senhor falou comigo. É sobre a vontade dele manifesta. É sobre a palavra dele que foi pregada. É sobre isso. Aleluia. Aquela mulher se parecia com o poço ao qual ela se relacionava. Vazia, completamente vazia. Aí Jesus vai dizer: tem uma água diferente para te dar. Uma água que você nunca provou. Uma água que você nunca experimentou. Aleluia. Aleluia. Aquela mulher, naquele instante, está tendo o privilégio que você está tendo nessa noite. O mesmo privilégio, dado pelo mesmo Cristo, de oferecer para você uma nova vida. Porque Jesus não é sobre religião. Jesus é sobre mudança de vida. Nesse momento, nessa ocasião, Jesus está fazendo ela entender que se ela provar da água que Ele tem para dar para ela, dentro dela vai nascer uma fonte. Só que antes disso ela era um poço. Olha um poço. Quem aqui já foi orar no mato, no monte? Quem já? Se você estiver andando no mato de noite indo orar, e ali tiver um poço, é bem provável que se você estiver na reta do poço, você caia no poço. Por quê? Porque o poço é silencioso, quietinho. É um buraco. Né? Ele é um buraco. Agora, se você estiver andando por ali, e por ali tiver uma fonte, barulho de fonte, barulho de fonte, barulho de fonte, barulho de fonte lá no fundo. Está escuro, não dá para ver nada, mas você começa a escutar. Você sabe que tem uma fonte ali por cá. Estou ouvindo barulho de fonte. Por aqui tem uma fonte. Sabe o que Deus me deu? Deus me deu uma receita para descobrir se o crente é crente poço ou se o crente é crente fonte. Como é que faz, pregador? Se você olhar para ele aí, ele parece um buraco, um vácuo oco vazio. É porque ele é um poço. Mas se tiver saindo um barulho de dentro dele, é porque ele é uma fonte de água viva. Aleluia! Vou te fazer uma pergunta. O que você quer para o resto da sua vida? Ser um poço ou uma fonte? Você sabe que o poço é construído pelas mãos dos homens. E tudo que um homem constrói,
o homem também pode destruir. Por exemplo, pega um poço lá, cava um poço, legal, bacana, tem água ali. Se você passar 30 dias, uma vez por dia, tacar uma pedra, no final do mês tem 30 pedras dentro do poço. Você vai sepultar esse poço para sempre. Vai entulhar esse poço. Agora, se você atacar uma pedra na fonte, a força da fonte vai levar essa pedra para longe. É por isso que tem crente que para, porque qualquer coisa entulha ele. Claro, ele é um poço. Ah, porque falaram isso, porque no grupo lá colocaram isso, eu acho que foi uma indireta para mim. Ele para de vir para o culto, ele para de cantar, ele para de pregar, ele foi entulhado. Agora, quando o crente é crente fonte, meu irmão, não tem calúnia, dedo apontado, mexerico, fofoca, nada para ele. Qualquer coisinha faz com que essa coisa seja lançada para longe da presença dele, porque ele tem uma força dentro dele, que é a força de uma fonte. Lá vem o diabo, com uma carriolinha do inferno, cheia de entulho, fofoca, mexerico, trigo, inimizade, diz que me. Aí ele vê você lá com cara de poço. Vamos pro culto hoje, mano? Não sei, vamos ver como eu vou estar no final do dia, quem sabe com a unha encravada, bico de papagaio, amigo de disco. Eu não sei, sabe? Aí o capiroto dá uma olhadinha com a carrelinha dele. Foi entulhado. Entulha. Aí, lá vem o infeliz do adversário com a carinha, fofoca, mexerica, e taca em cima do crente fonte. Meu irmão, é bater e voltar. Não tem boca, velho. Quando cai no crente, já é expelido para longe, porque ele é uma fonte, você está entendendo? Uma fonte não está paradinha aqui, não, ele tem movimento, ele é vivo, a fonte é viva, nada nem ninguém pode parar você. Aleluia! Ninguém vai parar os teus sonhos, ninguém vai parar os teus negócios, ninguém vai paralisar a tua casa, teu casamento, a tua empresa. Ninguém. Você nasceu para ser uma fonte. Quem está entendendo isso? Deixa eu fazer um convite muito especial aqui. Tem alguém aqui que não é evangélico e gostaria de entregar a vida para Jesus? Ou alguém que está afastado, que precisa voltar correndo para Jesus? É tempo de voltar. Tem alguém? É a tua chance. Hoje você é a mulher de Samaria. Aleluias. Tem alguém? Ó, você sabe que toda fonte, nasce pequena. Você olha para uma fonte, é só um pouquinho de água ali borbulhando, vai virar nada. Começa pequeno, bem tímido assim, ó. Um rachinho na terra que abriu e umedeceu. Aí você não vai muito longe, não. Daqui a pouco, essa água que saiu daquele rachinho da terra começou a fazer um caminho. Uma enxurradinha, sabe? Aí virou um riacho. Aí andou mais um pouquinho e virou um rio. Que virou um lago, uma lagoa. E desembocou nos grandes oceanos. Pregador, o que é isso? É que o teu ministério, a tua empresa, teus sonhos, teus negócios pode começar pequeno, mas o projeto dele é de expansão, é de crescimento. Um poço vai ser um poço para sempre, um buraco parado para sempre, mas uma fonte não. Alguém pode passar por você e dizer: esse negócio não vai dar nada, essa empresa, esse negócio, próprio negócio aqui, não vai virar nada não, esse ministério aí, daqui a pouco acaba. Isso é uma fonte. E as fontes não foram feitas por mãos humanas. Aleluia! Glória a Deus! Tem tantos ministérios que nos últimos dias estão sendo gerados por mãos de homens. Filhos de grandes homens, magnatas são consagrados. Sabe? Homem consagrando homem. Mas quando é Deus que separa, meu irmão. Glória a Deus!
você solta uma violinha na mão dele e aí ele vem pro culto. Ele vai tocar tudo fora da nota. Eu não entendo nada de música. Você vai, ixi, não vai virar nada. Você solta ela para cantar, dá o microfone na mão dela. Deus não rejeita a oração. Oração. Não vai virar nada. Mas ela é uma fonte, você não sabe. Ele é uma fonte, você não sabe. Eu estou pregando pra gente que tem seus negócios aqui que quando começou lá atrás, aleluia! Aleluia! Você está crescendo, 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 crescendo. Deus não te chamou para ser um poço. Deus te chamou para ser uma. Onde estão os barulhos das fontes dessa terra? Ele está transformando a solidão desse poço em uma fonte de água viva, transbordante, uma fonte de alegria, uma fonte de felicidade, uma fonte de amor, uma fonte de esperança. Cadê você? Eles estão esperando aqui na frente da hora de Deus. Presta atenção nisso. A Bíblia diz que quando Jesus teve esse encontro pessoal com essa mulher, ela largou o cântaro. Versículo de número 28 que nós lemos. Ela largou o cântaro. Nunca havia se visto aquela mulher caminhando por Samaria na direção do poço sem aquele cântaro. Ela olhar para ela e ver o cântaro, olhar no cântaro para ela. Ela decidiu largar o cântaro. Não foi Jesus que arrancou o cântaro da mão dela. Não foi Jesus que mandou ela largar o cântaro. A decisão foi dela. Quando ela teve esse encontro com Jesus, ela soltou o cântaro como quem diz: eu nunca mais vou precisar deste cântaro. Nunca mais. Nunca mais. Deixa eu sintetizar para você entender. Todos os dias ela ia para o poço, voltava do poço de cântaro cheio e de vida vazia. Cântaro cheio e vida vazia. Cântaro cheio e vida vazia. Mas naquele dia ela decidiu largar o cântaro, porque a vida dela foi cheia. Ela está voltando para casa diferente. Ela está voltando sem cântaro e de vida cheia. De vida cheia. Jesus não te trouxe aqui para encher o teu cântaro. Ele te trouxe aqui para transbordar a tua vida. Estendam as vossas mãos para cá, vamos orar. Aleluia. Estendam as vossas mãos, tem almas aqui chorando. Estão voltando, estão aceitando a Jesus. E quando nós oramos aqui, Jesus te espera para operar grande prova, grande obra que ele vira a tua história. Oremos, Deus, em nome do Senhor Jesus. Essas vidas estão diante do teu altar, porque não foram nascidas por mãos humanas. Foi o teu Espírito que tornou no coração delas. Essas vidas já estão marcadas desde a eternidade. Em nome de Jesus, escreve no livro da vida o nome da Luísa, e que ela seja uma fonte que transporte na casa, na escola, no trabalho, no bairro onde ela mora, na cidade. O presente dela é teu e o futuro lhe pertence. Opera suas maravilhas, Pai. A Cíntia está voltando para os teus braços. Em nome de Jesus, ela sempre foi uma fonte, Pai. Sempre foi uma fonte. A quantidade até que diminui um poder, mas ela continua uma fonte, porque ela tem fonte, sempre fonte, Pai. Faz ela transportar como nunca, de hoje em diante, que ela seja, Senhor, uma voz profética por onde passar, anunciando a tua palavra, o teu evangelho, a tua graça, a tua bondade, o teu amor, em nome de Jesus. Deus, mais uma vida está voltando para os teus braços. Em nome de Jesus, faz brilhar de novo o nome de outrora foi escrito no grande livro da vida. Deus, eu
terra. Opera suas maravilhas. Tudo que a grande libertação de Pedro do céu. Que de hoje em diante a história dela seja diferente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, Deus, uma alma, uma vida aqui. É a palavra que convence o homem. Não é persuasão ainda, não. É o teu Espírito, Deus. E a tua palavra diz que aquele que começou toda a tua obra, a aperfeiçoará. Ordena-se na vida dos céus. De onde que ele viva um novo tempo na tua presença, como nunca antes. Em nome de Jesus. Deus, o Vitor está aqui por tua casa. O teu Espírito tem trazido aqui, Pai. Escreve o nome dele no livro da vida. Lança toda transgressão, todo sentimento contrário, vontade, no ar do esquecimento. E que de hoje em diante, ele tem um novo tempo, debaixo da cima da tua graça. E que eles estão aqui como uma ponte, Pai. Para honrar por ele passar, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu tenho mais jovem aqui também. O Senhor é fiel, poderoso, grande e majestoso. A tua igreja está alegre com o Senhor, porque são almas, Pai, que estão vindo para o teu reino, para louvor da tua glória. Em nome de Jesus, faça o nome dela brilhar no grande livro da vida. Em nome de Jesus, porque eu eterno cartel mais uma alma, Pai, e cada vez que ela casa, família, os amigos, vamos celebrar um encontro contigo. Em nome de Jesus. Deus, eu quero dar esse jovem, pedir a sua bênção sobre a vida dele. Que a tua glória, a tua graça se manifeste na vida da casa, na história dele, daqui para frente, em nome de Jesus. Ele está aqui na frente desse altar porque crê nas suas maravilhas. Eles estão marcando o tempo, meu Pai, porque não precisam mais de migalhas. Eles vão viver uma vida transformante, em nome do Senhor Jesus. Aplauda Jesus nessa noite. Aplauda o Senhor.